13 anos eu fui morar na casa do meu pai. E lá eu comecei a ter um estudo bíblico dentro de casa com uma religião que vai e faz todo o estudo. E eu morria de vontade de ir. Meu pai não deixava porque a igreja em si dessa denominação era muito longe. E quem te convidou? Pra fazer o estudo? É porque eles passam de casa em casa, né? Daí meu pai deixava só em casa. E pra mim ir, ele só deixaria se fosse na congregação cristã, que é hoje que eu faço parte, que fica bem pertinho de casa. E eu me renegava aí. Porque o costume da igreja em si é muito diferente. E eu não gostava. Mas daí, em 2014, eu fui 3 vezes ao longo do ano na congregação. E como é muito diferente, eu falei pra Deus. Eu falei, eu nunca mais volto nessa igreja. Que era muito diferente. E daí, eu continuei com esse estudo em casa, com esse estudo diário, né? Assim, toda semana tinha. E mesmo assim, sendo uma vez na semana, com a pessoa que ia na minha casa, eu continuava com o estudo sozinha com Deus, né? Continuava orando. Era algo bem sincero mesmo, assim. Ah, que legal. A pessoa ia, então, até a sua casa para fazer esse estudo? Isso, uma vez na semana. Qual cidade que era? Barra do Garças. Barra do Garça fica em... Mato Grosso. Mato Grosso. Era uma moça que se voluntariou de fazer o ensinamento. Iam 2, né? 2 senhoras. Aí, às vezes, a amiga não ia, aí a outra ia sozinha. E daí, eles têm todo um livro que eles seguem, né? Pra mostrar na Bíblia e tudo certinho. E eu queria só se fosse naquela igreja. E meu pai não deixava. E daí, um dia, minha amiga me convidou pra ir num culto de jovens da congregação. Já era em dezembro. E eu fui e eu me apaixonei. Nossa, aí sim eu amei. E daí, em dezembro, eu congreguei... Né? Eu fazia o estudo em casa dessa religião e congregava na congregação. E isso meio que deixa a nossa mente confusa, né? Porque as religiões, querendo ou não, têm doutrinas diferentes, né? E eu não acreditava em revelação e nada disso, sabe? Daí, um dia eu fui congregar e falei, Senhor, nessa igreja aqui diz que tem revelação. E eu não acredito. Mas, se for pra mim ficar aqui, e se realmente existir isso, o Senhor fala comigo. E daí, na hora da palavra, o Senhor pegou e falou pela boca do irmão, né? Você falou que não acredita em revelação e que você queria um sinal de onde que era pra você ficar. E é pra você ficar aqui. E daí eu fiquei, não é possível. Não é possível. Daí eu falei assim, Senhor, se realmente é isso, me dá um sinal. Quando for acabar o culto, o Senhor manda o hino tal. Que é o 454. Tipo, no nosso cenário tem 460 hinos. Pra ir no hino específico é muito difícil, né? Daí, quando foi encerrar o culto, várias pessoas pediram hino e o irmão falou, não, vamos pedir outro. Aí várias pessoas pediam junto. Aí ele falou, não, vamos pedir outro. Até que o último hino pedido foi o 454. Isso foi uma confirmação pra mim. E você não tinha falado isso pra ninguém? Não, é só na minha mente. Só no seu coração, só na sua mente, olha isso. E, inclusive, eu só acredito na revelação quando é assim, quando é algo que só eu sei. Não adianta ser um assunto que todo mundo tá sabendo, a pessoa fala assim, olha, eu sei que você tá passando tal coisa, não sei o que, Deus manda te dizer, mas você sabe e mais 1 milhão de pessoas sabem, então... Que revelação ou às vezes se deduz, né? Às vezes a pessoa vai deduzindo, igual você pega um cascalho e joga no meio da multidão. Você tá sofrendo, Deus manda te dizer que você vai ser abençoado. Quantas pessoas não estão sofrendo hoje em dia? O Senhor vai mexer na sua área financeira. Todo mundo quer que mexa na área financeira, né? Seja pra mim, mais... É pra mim. Eu recebo. Então, assim, eu acredito em revelação, mas só quando é desse jeito, sabe? Não adianta a pessoa vir falar, assim, qualquer coisa. Porque tem muita gente má também, né? Que usa de má fé em nome de Deus para obter alguma vantagem. Então, isso também não pode. E existiu uma... divergência de pensamento entre o que você estava aprendendo na sua casa, então, e esse lugar que você foi? Nossa, muita divergência, porque eu aprendi que os dons espirituais tinham cessados, né? Tipo, o dom de linguagem, revelação, tudo isso tinha cessado. E já na congregação tinha tudo isso. Tanto é que nas 3 primeiras vezes que eu fui antes de ir no culto de jovens, eu me escandalizei. Com as pessoas falando em línguas, aí mais outras coisas. Por isso que eu não queria ir mais, né? E quem tinha te ensinado isso antes? Que essa sua outra maneira de enxergar a palavra? Na verdade, eu tive esse primeiro contato com esse pessoal que foi na minha casa. Porque quando eu era criança mesmo, eu ia... se chama Salão do Reino, né? Não é igreja que eles falam. Quando eu era criança, pode eu falar ia. Onde você ia, porque não tá afetando... E porque existem várias vertentes. Eles pensam isso. E porque existem várias vertentes, né? Na verdade, então...
Você pode falar mais sobre isso, né, amor? Sobre... Não, mas até aí é a maneira como eles pensam. E, amém. Exatamente. Existem várias Amém. vertentes. A questão é como eles pensam e a Bíblia é soberana. Se nós somos cristãos, protestantes, nós cremos na soberania da palavra. Então aí é uma vertente de pensamento. Nós podemos refutar como algo que nós não cremos, mas isso não tira o direito da pessoa de acreditar como ela quer. Exatamente. Então não fica com restrição quanto a isso. Então eu vou falar. Daí, quando eu era criança, eu ia com a minha vizinha no Salão do Reino, né? E aí, quando eu fui morar com meu pai, eu continuei, tipo, querendo ir, só que como meu pai não deixava, que era muito longe, ele tinha medo de eu ir com outras pessoas estranhas. Daí eu fazia o estudo em casa. E era por isso que na minha cabeça, eu não acreditava, sabe? Assim, em revelação. E até porque quando eu tinha a idade de uns 10 anos, eu frequentei uma igreja que tinha isso. E lá eu sofri uma decepção muito grande, né? Então eu falei, realmente não existe, era tudo fingimento, né? Das pessoas lá. Como foi sua decepção? Menina, essa história é cabeluda. Muito cabeluda. Mas eu vou contar. Eu, minha irmã Karina, que ela é uns 4 anos mais velha que eu, e a minha irmã Débora frequentavam a mesma igreja, muito rígida, até mesmo mais rígida que a congregação. E daí a gente congregava lá, tinha esse negócio de revelação, tinha de expulsar demônio e tudo mais. E daí, o pastor estava tendo um caso com a minha irmã, pra você ter noção. Quantos anos tem sua irmã? Minha irmã, na época, tinha 16 anos. Meu Deus. 16 anos, o pastor era casado, com filho, família, tudo mais. E a igreja falava que era o quê? Que era o demônio que estava furioso. Tipo assim, passando a mão na cabeça dele, sabe? Sendo que aquilo era real, era um fato. E descobri também que aquela pessoa que ele expulsava o demônio, na verdade, ele pagava pra ela fingir, sabe? Então eu falei assim, aquilo tudo era mentira. E eu tinha, assim, eu tinha, acho que mais crença no pastor do que em Deus, porque, assim, ele cantava maravilhosamente bem, sabe? Era uma pessoa, assim, que pregava muito bem. Então, eu, tipo, me decepcionei. Eu falei assim, aquelas revelações lá era tudo mentira. Gente, Você né? tinha Eu quantos ainda fico chocada. Você com tinha essas quantos coisas. anos? Eu tinha uns 10 anos, mais ou menos. E sua irmã, 16. E daí, e sua irmã? Sua irmã você conhecia bem, e aí? Minha irmã, assim, eu não conseguia acreditar muito, assim, que aquilo tinha acontecido com ela, porque ela também, assim, era muito fervorosa, sabe? Daí ela parou de congregar, né, naquela igreja. E 16 anos, ela ainda, Nossa. né, nem tinha maturidade suficiente. Por isso que eu acho errado uma menina muito nova se envolver com uma pessoa muito velha, porque a pessoa faz a cabeça da pessoa muito nova, querendo ou não. Exerce Essa muito idade, domínio, nossa, né? demais. O chamado eclesiástico, o lugar de autoridade traz uma... Por isso que é tão importante a gente ir para a palavra, saber da Bíblia mesmo, porque quando se fala do nome de Deus, é muito fácil manipular as pessoas. Sim. Né? E se a pessoa realmente não souber da palavra, você vai por aquilo que a pessoa te diz. Quantos abusos acontecem, né? Podem acontecer, e não só dentro da igreja evangélica, mas dentro de outras denominações. Não, qualquer entidade religiosa existe esse tipo de domínio, Infelizmente. E né? daí sua irmã... Mas como que foi? Vocês descobriram ou Sim. sua irmã contou? Não, a gente descobriu. Daí minha avó tirou ela da igreja, obviamente. E eu acredito, assim, que realmente ele fez a cabeça dela. Porque, assim, ela era muito jovem. Daí, graças a Deus, né, ela saiu disso. Mas, assim, hoje em dia ela não frequenta nenhuma igreja, mas ela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem muita fé, sabe? E eu tenho fé ainda que o Senhor vai fazer uma obra muito grande na vida dela. Amém. E aí você se decepcionou porque você viu e acreditava no pastor, não, na Demais. verdade, em Deus, né? Isso é muito importante, que a gente vá na igreja e olhe para aquilo que o Senhor vai fazer, porque o ser humano, ele é falho. Claro que nós esperamos daquele que está em cima do púlpito que seja um exemplo. A gente espera isso, mas infelizmente existem algumas pessoas que vão falhar, que não vão ser exemplos, e mesmo assim a gente não pode tirar os olhos de Jesus. Isso. Naquela época eu era muito novinha, né? Não tinha muito o senso, digamos Sim, assim. claro. Mas hoje em dia, eu me apoio na palavra. Então, independente da pessoa que tá ali, se ela vai pecar ou não, eu continuo ali. Amém. Mas naquela época eu era muito jovem para pensar dessa forma. Não, mas que legal, porque eram 10 anos, né? Que nem nós, não viemos do conceito cristão, que crescemos em igreja. Nossa conversão ocorreu em 2015, a Dalise um pouquinho antes. E é muito interessante isso, você contar, porque talvez seja o caso de milhares de pessoas que assistem o podcast e às vezes viveram só uma religião e não conheceram a Cristo de fato. Porque ainda mais o contexto que você está contando, uma cidade do interior, né? Poucos habitantes.
Então, vai criando um estereótipo. Isso daí é normal, vamos dizer, é comum, não normal, porque normal vem de nós, mas é comum acontecer. Então, esses casos devem ser falados para que não venham a acontecer mais e profanem o nome de Deus. Porque, olha aí, temos a sua irmã, que hoje não congrega mais devido a tudo o que aconteceu, claro. Se decepcionou com a igreja. Sim, e você, graças a Deus, Deus tem direcionado de uma maneira do qual ainda você consegue congregar. E passou 4 anos, vocês também ficaram sem congregar, pelo que eu entendo. Isso, aí eu fiquei sem ir na igreja, sem nada. Mas assim, eu ia mais na igreja com medo do inferno, sabe? Entendi. Tem aquele pensamento assim, Jesus vai voltar. E ainda mais que eu via lá na igreja expulsar demônio, né? Menina, o meu medo era de ir pro inferno, né? E aí foi diferente 4 anos depois, porque aí eu comecei pelo amor. Quem é Deus? Pelo amor mesmo, sabe? Não foi uma obrigação. E aí, em dezembro de 2014, eu conheci de fato a congregação, gostei, vi que realmente era aquilo e continuei lá. E com 15 anos eu me batizei. Olha que Foi maravilha. E aí foi até em 2015 que eu realmente tive assim uma experiência sobrenatural com Deus que eu não acreditava. Né, que nem eu falei, é uma coisa você ver os outros falar e uma coisa é você experienciar aquilo, né? Teve uma noite que eu fui dormir, daí eu orei, eu falei assim, Senhor, eu quero tanto sentir a sua presença, me visita essa noite. Daí, beleza, deitei. Sabe aquele negócio despretensioso que você faz? Foi mais ou menos essa oração despretensiosa. Aí, não sei se vocês acreditam nisso, ou se vocês já tiveram, mas não tem aquele momento que você tá dormindo e acordado? Não sei explicar muito bem. Você tem consciência do que tá acontecendo ali. Eu tinha consciência que eu tava deitada, mas eu não conseguia me movimentar, não conseguia me mexer. Já aconteceu isso comigo quando eu era pequeno. Então, isso aconteceu comigo. Eu ouvi a minha voz. Senhor, eu quero sentir a tua presença. Que foi o que eu tinha falado na oração. Na hora que eu falei aquilo, eu ouvi um barulho no teto. Gente, isso é alguma coisa de doido, eu sei, mas foi o que aconteceu. E aí, aquela negócio caiu no teto, caiu em mim, como se fosse uma luz, e era um carocinho, sabe? E foi crescendo, crescendo como se fosse uma luz. E era algo muito bom, mas também muito assustador, porque eu nunca tinha experienciado aquilo, sabe? Então, assim, foi algo realmente sobrenatural. Eu me tremia, assim, minhas pernas tremiam, eu não conseguia. Eu falei, Senhor, é muito forte, eu não dou conta, para. Na hora que eu falei para, já tava, tipo, uma presença muito grande crescendo. Eu falei, para, foi diminuindo, puf. Aí, na hora que parou, eu já acordei sentada. Aí veio assim na minha cabeça, tremo o céu, a terra e o mar na presença do Senhor. Menina, eu levantei igual a vara verde tremendo. Eu falei assim, tia, você ouviu um barulho na hora que eu saí do quarto? Que antes, né, caiu no teto. Ela falou assim, sim, ouvi um barulho no teto. Então, assim, aquilo pra mim foi o auge, assim, sabe, de experiência com Deus. Depois eu nunca mais tive nem algo assim parecido. Mas aquilo, assim, foi surreal. Assim, realmente me fez crer em Deus aquilo lá. Porque às vezes eu só via os outros, né, falando às vezes em línguas e que Deus visitou e eu não entendia. E essa foi a minha experiência.